Senhor abençoe a nossa igreja. Vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos. Não sou pregador igual o pastor, né? Nem o pastor Carlos. Geralmente o pastor Carlos diz Shalom, né? Shalom. O pastor já diz, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 25. 26, 27, 28, 33 e 34. É um texto bem conhecido, mas cada mensagem Deus tem uma palavra para nossos corações. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei ou serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu... versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Podeis tomar assentos, em nome de Jesus. Interessante esse texto, né? Porque Jesus estava indo para a casa de Jairo, diante do que estava ocorrendo, do fato que o que Jairo foi fazer quando foi ter com Jesus, e o que ele relatou para Jesus em relação à sua família, em relação à sua filha, que estava com quase 12 anos. Alguns textos dizem que ela tinha 12, outros dizem que ela estava com quase 12 anos. Mas ela estava gravemente enferma, segundo a expressão utilizada, é moribunda, ou seja, estava para morrer, estava quase que à morte. Se fosse nos nossos dias, diria que ela estaria vivendo por aparelhos, ou já teria morte cerebral. Então, Jesus está indo para a casa de Jairo, com a finalidade de dizer para Jairo que tudo estaria bem. Depois que Jesus chegasse lá, as coisas se resolveriam. E no meio do caminho acontece algo inesperado, porque eu acredito que Jairo jamais poderia imaginar que Jesus iria parar no meio do caminho. O objetivo de Jairo, diante da situação de Jairo, era que Jesus não parasse no meio do caminho, é que Jesus continuasse a sua caminhada. Mas no meio do caminho acontece algo inesperado. A Bíblia diz que certa mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha uma enfermidade, e essa enfermidade não permitia nem que ela tocasse em Jesus, e nem que ela estivesse na rua ou na cidade, porque a lei não permitia isso. Segundo a lei, nós vamos meditar, vamos pensar, vamos acrescentar que a lei que está em Levítico capítulo 15, a partir do versículo 1 ao versículo 25, que são os preceitos da lei, que são 613 preceitos, vai dizer que ali está escrito, ali está revelado através de Moisés, sobre um dos preceitos seria a lei do fluxo de sangue, que existia para os dois gêneros, tanto para a questão do homem, quanto para a questão da mulher. Era necessário, em questão da mulher, a mulher tinha o seu período, chamado período da separação, ou ciclo da separação, que era de 7 dias, As irmãs mais idosas, mais adultas, sabem o que nós estamos tentando dizer. Então era um período de 7 dias, ficava separada, o ciclo da separação. Se passasse dos 7 dias, era considerado uma anomalia. Então, ela ficava, segundo a lei, em lugares chamados casas de refúgio, ou seriam hospitais nos nossos dias, ou casas de recuperação, onde ela ficava sendo observada por um sacerdote. Quando ela estancava o rompimento do seu sangue, era oferecido 2 pombas ou 2 rolinhas, como representação de sacrifício de expiação e sacrifício de holocausto. Antes disso, do oferecimento das pombas, ela ficava ainda separada por mais 7 dias, depois do rompimento do seu ciclo de separação, para que ela constatasse que ela realmente estava limpa. Depois de limpa e oferecidos os holocaustos, ela tomava-se um banho, lavava-se as suas vestes e depois retornava-se para a sociedade. Então, diante do que nós sabemos sobre a lei, dos preceitos da lei a respeito do fluxo de sangue, jamais esta mulher
poderia estar nas ruas ou qualquer lugar da cidade, porque, segundo a lei, era considerada imunda. Perante a lei, jamais ela poderia estar nas ruas ou em qualquer lugar, a não ser na sua própria casa. Ou seja, ela teria que se ausentar de tudo em que estivesse, não poderia ter contato com ninguém, não poderia ter contato com pessoas, não poderia ter contato com ninguém, a não ser ela viver num mundo, um universo somente dela mesma. Então, quando ela ouve falar que Jesus está vindo, eu acredito, pelo contexto histórico, a gente quando estuda, a gente pode até conjecturar determinadas situações, sendo que essas conjecturações têm que ter base bíblica, ou assim, à luz da Bíblia. Então, eu acredito que aonde Jesus estava caminhando poderia ser próximo à sua residência. A Bíblia não fala. Nosso pastor Carlos aqui estava comentando, quando cheguei, que nem todos os acontecimentos estão revelados na Bíblia. Então, acredito eu que ela poderia estar em casa, ela poderia estar no seu aposento, mas ouviu falar os murmurinhos que Jesus estava passando, que Jesus estava caminhando trajetoriamente pelaquela estrada, por aquele caminho. Eu acredito que ela saiu para fora, só que ela tomou uma atitude de que ela não poderia tocar, mesmo não podendo tocar em Jesus, existiam fatores determinantes que faziam que ela trocasse Jesus. Ela não poderia tocar em Jesus por causa da lei, ela não poderia tocar em Jesus por causa que ela era uma mulher imunda, ela não poderia tocar em Jesus porque se alguém soubesse da situação dela, do problema dela, se no meio da multidão tivesse pessoas que soubesse da situação dela, poderia levá-la diante das autoridades, diante do Sinédrio, contar tudo o que estava acontecendo com ela, e ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta por apedrejamento. Ela também sabia dos preconceitos que a sociedade daquela época poderia questionar a respeito dela estar na rua, porque naquela época era muito comum pessoas que tivessem qualquer tipo de enfermidade, não era muito bem aceita pela sociedade. Não é verdade, pastor? Não poderia ser aceito pela sociedade. Não somente a questão do fluxo de sangue, mas todos os tipos de enfermidade, quem era cego, quem era coxo, quem era manco, não poderia estar próximo de pessoas consideradamente perfeitas. Então, por esse motivo, ela não poderia estar na rua, ela tinha que estar no seu mundo, no seu universo. Então, quando ela fala tocar em Jesus, eu aprendo duas coisas aqui importantes. Primeiro, ela disse, se eu tão somente tocar em Jesus, serei curada. Tocar aqui seria como que transportar para Jesus uma mistura de sentimentos que estavam somente ela vivendo, e ninguém a mais sabia, a não ser ela mesma. Então ela está dizendo assim, se eu tão somente tocar em Jesus, eu vou transportar para Jesus aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém entende. Ou seja, a nossa pastora é psicanalista, ela sabe que existe figuras de linguagem que mesmo que a gente não fale, às vezes pelo olhar, às vezes pelo abraço, às vezes pelo um aperto de mão, essas ações pode caracterizar uma figura de linguagem. Por quê? Porque ela disse, tão somente tocar em Jesus, é como se ela quisesse dizer o seguinte, se eu tocar em Jesus, eu vou chamar a atenção de Jesus de alguma forma, ou seja, Jesus vai entender com clareza, com esclarecimento aquilo que eu estou sentindo, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê, ou seja, é como se ela estivesse vivendo somente um universo somente dela, ou seja, ela está em casa, ela não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar nela, tudo que ela tocar é considerado amaldiçoada. Se ela tocar em um irmão, é amaldiçoado. Se ela tocar no esposo, é amaldiçoado. Se ela tocar em uma ferramenta, é amaldiçoado. Se ela tocar num copo com água, é amaldiçoado. Então tudo que ela tocar é considerado amaldiçoado. Imagine, irmãos, nos nossos dias em que nós estamos vivendo, uma pessoa vivendo uma condição como essa. Então seria, com certeza, ela estaria num grave problema, num problema que a gente pode generalizar a palavra exacerbação ou exacerbada, ou seja, quando isso constrói dentro de si, não tem como, meu Deus, isso constrói dentro de si uma irritação ou uma irritabilidade, ou seja, no sentido, aqui não é somente físico, é também espiritual, é também emocional. Então, porque quando a pessoa está diante de um problema, que esse problema constrói uma agravação por muito tempo,
esse problema vai ser construído com outros problemas que vão surgir ao longo do tempo. Então ela vai se tornar uma pessoa talvez com muito estresse, às vezes por não dormir muito, por motivo de insônia, ela não vai conseguir se comunicar bem com as pessoas, isso vai causar nela estresse, uma insônia, uma preocupação, uma angústia muito profunda. Então, se ela não pode tocar em Jesus, por ser imunda, porque a sociedade não aceitava da forma como ela estava, como ela parecia estar perante a sociedade, então ela disse o seguinte: então é necessário eu tocar em Jesus, é um fator determinante. Por qual motivo? Primeiro, por motivos espirituais. Segundo motivo, por motivos emocionais. Terceiro motivo, por motivos financeiros, porque o texto vai dizer que ela estava gastando tudo quanto tinha. Glória a Deus. E o interessante é que ela vai dizer: se tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. Interessante que a palavra cura, no grego, pastor, eu gosto do hebraico, né? Gosto do hebraico, mas eu gosto do grego, gosto de estudar grego. O grego é interessante porque a palavra cura no grego tem dois sentidos. Primeiro, a palavra suzu, sigma, omicron, zeta, ômega. Pastor é bom pra caramba, né? Muito, pastor, dá um jeito desse homem aí. Não tem jeito. Sigma, omicron, zeta, ômega. Suzu, cura. Ou seja, quer dizer libertação, livramento ou salvação. Então ela está dizendo o seguinte: se eu somente tocar em Jesus, serei curada. Se eu tão somente tocar em Jesus, serei livre. Se eu tão somente tocar em Jesus, serei liberta. Se eu tão somente tocar em Jesus, serei salva. Ou seja, terei libertação, terei livramento, terei salvação. Só que existe, por outro lado, Jesus vai usar a mesma palavra cura. E cura para Jesus é epoluci. Ou seja, é uma ferramenta de trabalho que somente os médicos utilizam, que é uma faca, uma agulha, usado somente pelos médicos. Não é uma faca, é uma agulha, usada por uma linha de nalho e junto com ele uma pinça. Depois de uma cirurgia bem sucedida, um neurocirurgião, quando promove uma cirurgia bem sucedida, usa o bisturi para abrir o corpo, a pele maciça, logo depois de um processo de construção, de um processo de ato cirúrgico, o neurocirurgião pega essa agulha, baseado com uma linha de nalho e uma pinça, ele começa a entrar entre as carnes, entre uma carne e outra, e fazer o que eles chamam de ponto fechado ou cicatrização. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: você vai ser curado não somente na questão física, mas você vai ser curado na mente, você vai ser curado na alma, você vai ser curado no seu interior. E não somente você não vai ser curado, mas você vai passar por um processo de cicatrização, para que quando você olhe para a ferida, você não olhe mais como um problema, você não olhe mais como mágoa, você não olhe mais como angústia, mas você olhe como um processo que Jesus, de fato, curou a sua vida. Isso não será mais um problema para aquela mulher. Então, quando ela fala de cura, está falando de suzu e epolosse. Então, eu acredito aqui que aquela mulher tinha fatores determinantes. Então, ela falou o seguinte: se eu somente tocar em Jesus, poderei ser curado. Se eu somente tocar em Jesus, serei liberto, serei salva, terei salvação. Então, era necessário para aquela mulher ter que atravessar a multidão. Então, existem situações da nossa vida que eu falo o seguinte: tocar em Jesus não é somente um ato de fé. Tocar em Jesus também é um ato de coragem. Tocar em Jesus, se a gente não sair da nossa zona de conforto, a gente vai ficar pensando somente na questão da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas Paulo diz que Deus chama a existência aquilo que não existe. Então o que é fé de fato? É pegar aquilo que está lá no futuro, trazer para o presente e viver no presente como se você já tivesse com a bênção na mão. Você não está vendo a porta se abrir, você não está vendo o milagre que acontecer, mas você acredita que o milagre já aconteceu. Isso é fé. Fé é o firme fundamento. Então Deus está dizendo para você nessa noite: traga para o futuro aquilo que você ainda não está vendo, mas que tenha certeza, que tenha convicção que vai acontecer. Pode se levantar o inferno contra a fé da roça, mas a festa é de Deus, a festa é do Senhor, e ela vai acontecer para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo.
Aleluias. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: você vai passar por um processo de cicatrização. Então a fé é trazer para o futuro, para o presente, aquilo que está no futuro. Um dia eu pensei em ter um carro, só andava a pé, de ônibus, de aplicativo. Um dia eu falei, vou ter um carro. Quando eu estava um dia no shopping, passei por essas pessoas que fazem consórcio, não tinha condição de comprar o carro, mas falei, posso ter o carro através do consórcio. Fui lá, fiz a inscrição, passou muito tempo, eu morava de aluguel, pagando carro, pagando o terreno que eu estava querendo construir uma casa para sair do aluguel, pagando a casa, depois de construindo até minha casa. E um dia eu estava batendo na laje da casa, porque tudo era com muita dificuldade, muito apertado, o dinheiro era apertado, e o mais importante, sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tem muita gente que não entende, quando o pastor fala sobre dízimos e ofertas, pensa que você está dando dinheiro para a igreja. Na verdade, você está lançando uma semente. E o texto de Salmo 126 diz que aquele que leva a semente andando e chorando, trarão consigo com alegria os seus molhos. Um dia na rua, que eu morava na Guaxupé, pastor, eu estava morando, pagava quase R$600 de aluguel, pagando o terreno da casa, construindo a casa, havia comprado uma moto e pagando o carro. E um dia uma pessoa falou assim, qual é o segredo que você tem para você conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Eu falei, eu acredito nos seguintes princípios. Quando a gente é fiel a Deus em tudo, dízimos e ofertas, e viver uma vida de obediência diante de Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Paulo diz aos Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 19, ele disse, eu já passei por todos os processos que a vida me proporcionou. Eu sei o que é ter abundância, mas também sei o que é ter dificuldade. Mas em todos esses processos que eu vivei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele diz o seguinte, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu acredito que quando você é fiel a Deus em todos os sentidos, Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus está dizendo para você nesta noite, não fique preocupado, angustiado, inquieto. Deus está aqui nesta noite e Ele vai suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, um dia, eu estava batendo na laje da minha casa e o telefone tocou. A empresa de consórcio, a concessionária, disse, é o senhor Tarcísio? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, a sua carta de crédito acabou de ser contemplada, ou você quer pegar o dinheiro ou quer pegar o carro? O meu sonho era pegar o carro. Eu falei assim, amanhã eu já vou chegando com os documentos para pegar o carro. Eu já sonhava com esse carro, já tinha visto esse carro que eu tenho hoje na internet, já tinha estudado ele. E quando eu cheguei na concessionária, o carro não estava lá. Mas uns dias depois o carro veio para a concessionária, e quando eu olhei o carro foi exatamente da forma como eu planejei, a cor que eu queria, do jeito que eu queria. Deus faz essas coisas, irmãos, se nós tocarmos em Jesus. Ele pode não nos curar fisicamente, mas Ele pode trazer para nós bênçãos inconsideráveis, bênçãos grandes. Só depende de nós utilizarmos não somente a nossa fé, mas temos uma atitude de coragem, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos.